Então, sejam todos bem-vindos, mais uma live. Para quem sentiu a minha falta, semana passada nós tá aparecendo aqui. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho do porquê é importante trabalhar a memória e a comunicação com seu filho. Você sabe o porquê que é importante? Eu já venho falando um pouquinho do porquê é, como se trabalha, etc. Mas eu quero enfatizar hoje o porquê. Por que é importante a gente trabalhar a memória? Por que é importante a gente trabalhar a comunicação com seu filho? O que isso traz? Quando você consegue conversar com seu filho, que ele vai liberando os sentimentos, ele vai conseguindo confiar em você e ele vai se sentindo cada vez mais seguro. Conforme ele se sente mais seguro, ele se abre com você. Além dele encontrar um ponto seguro, um alicerce, para que ele consiga de verdade descarregar suas tensões. Então é importante ele sentir, ele ter essa base. Tem um autor que eu não vou lembrar agora, por isso que eu não vou citar o nome, que ele diz assim: me dê um ponto de apoio que eu vou voar, né? Eu vou para os ares. Então é importante você criar esse porto seguro. Como eu já falei em alguns outros momentos, se você não cria esse porto seguro, se você não permite que ele se abra com você, automaticamente ele vai buscar outros meios, outros grupos, outras pessoas. Então, se você cria esse alicerce e ele descarrega suas tensões, ele consegue trabalhar a memória. E, gente, trabalhar a memória não é só para recordar, mas também para desbloquear os pequenos traumas. Como, por exemplo, alguém na escola disse alguma coisa para ele que deixou essa pessoa chateada, esse seu filho, né, chateado. Em algum momento ele ficou irritado e aí ele foi lá e descontou, falou alguma coisa, gesticulou, agiu, enfim. Ele reagiu a essa ação dessa pessoa. Isso chateou. Automaticamente a energia dele já caiu e o seu rendimento para as outras atividades a seguir também acabam caindo. Gente, estão conseguindo acompanhar aí? Tem gente entrando. Então vamos lá. O que acontece? Eu estou falando aqui a importância da comunicação. Conforme você essa energia dele cai porque ele foi, né, chateado por algum motivo de alguém ter xingado ele ter sofrido algum bullying na escola, as outras atividades que ele tem no decorrer do dia também caem. E se ele fica nesse baixo astral por muito tempo, ele pode até se esquecer o que desencadeou esse desânimo. Então vamos supor que alguém tenha um xingado pela manhã, e aí ele revidou, e para ele acredita que aquilo já foi sanado, porque ele revidou, já não tá mais, esqueceu aquela pessoa, mas aquilo ficou carregado no subconsciente dele. Tem alguma coisa ali que não ficou legal, um sentimento ruim, um sentimento de tristeza, de baixa autoestima, por exemplo. Então ele começa a passar o resto do dia com essa energia negativa. E aí ele não consegue, se ele fica por muito tempo, ele acaba se esquecendo até por aonde que começou. Quando você fica como se fosse aquela pulguinha atrás da orelha, né? E quando você conversa com ele e ele faz essa retrospectiva, é como se ele estivesse recordando aonde que começou essa baixa autoestima dele, esse baixo astral, aonde que desencadeou esse desânimo. E aí é como se fosse, por exemplo, nós pais, né, que tem um dia super agitado e chega em casa super desanimado ou super cansado, sem energia e não quer fazer nada com o seu filho. O problema não tá ali em casa com o filho nem nada do gênero, o problema tá lá atrás, alguma coisa aconteceu antes para que você ficasse desanimado. Isso também, obviamente, acontece com o seu filho. Mas não só isso, como eu falei, por que é importante a gente trabalhar a memória? Quando eu faço essa recordação e eu consigo
identificar aonde começou o meu desânimo do dia, aonde começou o meu pequeno trauma. Por exemplo, vamos supor que seu filho tenha sofrido um acidente de carro, vamos supor, ou qualquer algum outro perrengue, né? Quando ele sofre esse pequeno acidente, né? Ele fica com aquilo remoendo. E se a gente disser pra ele: ai, filho, não pensa nisso, vamos ocupar a cabeça, vamos pensar em outra coisa, não fica pensando nessas coisas porque não é legal. Quando a gente faz isso, a gente deixa de trabalhar um bloqueio. E esse bloqueio, ele continua lá dentro. Então, é importante você trabalhar a comunicação com ele, não só pelo fato da recordação, mas porque quando ele fica citando o acidente, ele quer falar sobre o que aconteceu, sobre o ocorrido, sobre a briga na escola, ele começa a trabalhar a memória, a trabalhar o desbloqueio, porque ele começa a entender com a cabeça mais fria, com o ânimo mais leve, ele começa a entender o que aconteceu naquela situação, o porquê que ele se sentiu daquele jeito, se ele quer se sentir dessa forma, o que aconteceu exatamente. Então você vai trabalhando a recordação, a retrospectiva, os pequenos desbloqueios, o que deixou ele triste no resto do dia, mas também vai tirando essa tensão e fazendo com que ele perceba o que de fato aconteceu e o que ele pode resolver, tá? Mas não só a questão do desbloqueio, ele também pode trabalhar as questões positivas. Então, eu falei do lado negativo, né, nessa questão do bloqueio, mas também tem o lado positivo, onde ele vai começar a tentar recordar no dia dele o que deixou ele alegre. Então, por exemplo, igual ontem, né, eu conversando com meu filho, na nossa comunicação diária, eu perguntei pra ele algumas coisas e ele me falou que uma das coisas mais felizes dele naquele dia tinha sido assistir, por exemplo, um filme na sala com a avó dele. Que quando a gente chegou da escola, eu passei na casa da minha mãe e ele assistiu um filme na sala com a minha avó. E ele falou que a coisa mais importante, uma das coisas mais legais do dia dele foi ter assistido o filme com a avó dele, por exemplo. Então, perceba, a gente não trabalhou só o aspecto negativo no sentido de desbloqueio, mas a gente também fez com que ele relembrasse as coisas boas que ele sentiu. E aí eu fiz isso, por exemplo, à noite. Então, ele relembrou o que ele fez de legal. Se você for trabalhando isso diariamente, você e ele vão percebendo que a felicidade, ela tá nos pequenos detalhes. Ele não ficou feliz porque eu dei um super presente pra ele, não foi isso. Ele ficou feliz porque ele sentou no sofá da sala e assistiu um filme com a avó dele. Então, estão nos pequenos detalhes a felicidade. E aí você vai trabalhando a gratidão, você vai conseguir trabalhar os aspectos felizes, porque o ser humano no geral, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que infelizmente só focam na questão negativa. Eu estou com dificuldades financeiras, eu estou com pendência nisso, eu estou com dificuldade naquilo, e fica só pensando em coisas ruins. Ao fazer um pequeno exercício como esse, né, de o que foi legal no seu dia, quando eu perguntei pra ele, ele começa a trabalhar essas coisinhas pequenas, que, poxa, valeu a pena sentar na sala e assistir um filme com a minha avó, por exemplo, né? Valeu a pena porque isso me deixou feliz. E você também, como pai, vai percebendo que como eu falei, a felicidade não está nas grandes coisas. Às vezes a felicidade está nas pequenas coisas. Naquele momento que você coloca o seu filho para dormir e você acaricia o cabelo dele enquanto ele dorme, enquanto vocês conversam, e você consegue olhar para o seu filho e perceber que aquele momento, o agora, é perfeito, que ele tá ali, que ele tá respirando, que ele tem saúde, que ele tá com aqueles olhos lindos brilhando para você, e que o quanto você é abençoada por ter um filho maravilhoso como ele, por exemplo, como eu tenho o meu filho. Então, é legal você ir trabalhando esses dias. E aí eu te falo agora, né? Aproveita agora esse carnaval, que você vai ter um feriado mais prolongado, para estar mais próximo do seu filho, para trabalhar essa comunicação, para que você consiga criar esse porto seguro para ele. Aproveita esse feriado para fazer alguma coisa entre vocês. Bom, eu vou dar uma dica então para vocês que estão me assistindo, e
posso fazer até um desafio agora, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, um link para você baixar, uma mandala, tá? Depois eu vou te explicar exatamente o porquê disso tudo, mas eu vou deixar esse pedido, eu vou fazer um pedido para você, um desafio. Eu vou pedir para que você, durante esses 7 dias, esses próximos 7 dias, porque semana que vem a gente não vai ter a live, porque é carnaval, a gente vai fazer na outra semana. Mas aproveita esse carnaval, baixa essa mandalinha aí para você pintar com o seu filho. É uma atividade onde você vai estar desenhando. Ele não vai estar, se ele tem dificuldade de se comunicar, se vocês ainda não têm um vínculo tão grande de desabafar um com o outro, de conversar abertamente um com o outro, você vai conseguir ter uma atividade onde você vai realizar com o seu filho. Ele não necessariamente vai estar olhando nos seus olhos, porque a gente sabe que quando a pessoa olha nos olhos, lá no fundo do olho, a gente fica meio receoso de falar alguma coisa, até porque a gente não sabe qual vai ser a reação dessa pessoa, a expressão dela. Então, para não ver a expressão da pessoa, porque nem sempre o pai está preparado para ouvir tudo que o filho tem a dizer. Então, cria essa primeira comunicação, né? Para vocês começarem a conversar, vocês vão estar trabalhando a memória, vão estar trabalhando as recordações, e aí vocês vão começar a conversar pintando, por exemplo, porque daí ele não vai precisar olhar diretamente no seu olho, ele vai acabar se soltando, vai falando. Coloca até uma musiquinha de leve, assim, de fundo, para deixar o ambiente mais harmônico, mas vai lá, pinta essa mandala. Eu quero propor esse desafio para você. Se você realmente quer criar uma melhor comunicação com seu filho, se você quer criar um vínculo onde você proporcione a segurança para o seu filho desabafar com você, e para que você também consiga entender o que seu filho está passando, entender as expressões dele, entender quem é seu filho, porque a gente, né, eu posso dizer isso com toda a propriedade do mundo, às vezes a gente trabalha tanto que o pouco tempo que a gente tem com o nosso filho, a gente não consegue nem saber quem é o nosso filho, porque a gente tem mais tempo com o nosso chefe, mais tempo com as pessoas que trabalham com a gente do que propriamente com o nosso filho. Então, cria esse períodozinho, esse tempozinho para você conversar com ele, para ele se soltando. Não necessariamente ele vai estar olhando para você. E depois eu vou te explicar os benefícios da mandala, tá? Numa próxima live, mas eu vou propor esse desafio. Então, aí no link da descrição do vídeo, lá para quem tá no Instagram, tá no link do meu Facebook, tá? Para quem tá no Facebook, já tá no meu Facebook, então já vai baixar. Mas quem tá nos comentários, peraí. Ah, tá. A Daniela vai colocar aqui pra mim nos comentários do Facebook e eu vou jogar também daqui a pouquinho no Instagram, tá bom? Então baixa lá a mandala, faz esse exercício com o seu filho. Eu vou te propor esse desafio até a próxima live para você ir fazendo alguma coisa nesse carnaval, para você desacelerar, para você conseguir criar algum ambiente para que vocês consigam conversar. Além disso, para quem tá me seguindo, para quem tá na minha lista VIP, eu também vou deixar um link aí para vocês entrarem. Tem uma pesquisa que eu achei fantástica que eu quero compartilhar com vocês. Obviamente eu não vou conseguir dizer tudo aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo, a live ficaria muito extensa. Então eu vou mandar para quem tá na minha lista VIP. Mas é mais ou menos assim. As crianças de 0 a 3 anos tem lá um status, né? Tem um motivo, mas a criança de 0 a 3 anos que ouve muitas palavras e muitos incentivos, cientificamente comprovado que quando ela tiver 9, 10 anos, que ela já tiver no seu auge, né, no sentido de leitura, de escrita, na questão acadêmica, né, na formação da escola, ele vai ser muito mais bem desenvolvido do que as crianças que os pais não têm tanta comunicação. O que acontece? Quando o pai tem muita comunicação com o seu filho, até de 0 a 3 anos, que é principalmente a fase primordial, né? É onde a criança escuta muitas palavras, é onde você conversa com ele, porque tem muitos pais que acham que a criança de 0 a 3 anos não tá entendendo o que ele tá falando e acabam conversando só o básico, só brincando. Vocês estão totalmente equivocados, tá? Quanto mais você conversar com o seu filho, principalmente nessa faixa etária, né, de 0 a 3 anos, quanto mais você conversar com ele, quanto mais repertório de palavras você tiver com ele, tem estudos que comprovam que os pais que conversam muito e chegam a cerca de 2.000 palavras, não lembro se era por dia ou por semana, enfim, essas 2.000 palavras, quanto mais ele fala, melhor o seu filho vai
ficar na escola no futuro. Por quê? Porque apesar dele não conseguir te responder, porque ele ainda não sabe processar, porque ele não consegue falar, ele tá te escutando e ele tá absorvendo. Se ele te escutar e absorver, como eu disse, já foi provado cientificamente que ele vai ser melhor na escola. Diferentemente de uma criança que não tem tanta comunicação com o filho, com o pai, perdão. Diferente de uma criança que não tem tanta comunicação com o pai e que o pai fala só o básico, responde, brinca ali só o básico e não incentiva tanto o seu filho a fazer as coisas. Por exemplo, as crianças de 0 a 3 anos, elas estão descobrindo o corpo, elas vão mexer nas coisas, elas vão subir nas coisas e existem muito mais, em alguns casos os pais punem mais do que incentivam. No caso do pai que incentiva mais do que pune, e a punição eu vou falar depois mais pra frente também, ele se desenvolve melhor na escola. Então, se você tem um filho, por exemplo, que tem dificuldade na escola, reveja a comunicação em casa. É fantástico isso e eu vou te mandar a pesquisa completa para quem tiver na minha lista VIP de e-mails, porque, como eu falei, a pesquisa é bem extensa, ela é extremamente importante e interessante para você que é pai e se você quer potencializar a educação do seu filho na escola, fazer com que ele se saia melhor na escola, é legal você ver essa pesquisa. Então, para quem estiver na lista VIP, eu mando essa pesquisa para vocês. Aí tá o link para você entrar nessa minha lista e amanhã de manhã já tô mandando essa pesquisa para vocês, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado. O porquê que é importante, então, trabalhar a comunicação com o seu filho, por que é importante você trabalhar a memória com ele e que isso, sim, vai repercutir no futuro, principalmente na questão escolar do seu filho, tá bom? Bom, para quem gostou, compartilha, deixa aí o seu comentário. Terça-feira que vem nós não vamos ter live, vamos ter live na próxima terça-feira. Espero que você tenha entendido a importância disso. Baixa lá o Mandala, para quem quiser aceitar esse desafio, baixa lá o Mandala, faz essa atividade com o seu filho. Depois eu vou te levar todos os benefícios do porquê fazer esse exercício com o seu filho, do Mandala, por exemplo. Mas é um desafio que eu tô propondo para você criar um ambiente, para você começar a trabalhar uma melhor comunicação com o seu filho, tá bom? E se você quiser saber da pesquisa completa, desse estudo aí que eu vi completo, entra lá na minha lista VIP que eu mando pra vocês, tá bom? Gente, eu agradeço vocês por estarem aqui comigo. Grande abraço, Naná. Que saudade de você, amiga. O pessoal que tá mandando joinha aí, também no Instagram, Fernando, Shiroiki, Andriele, Cami Furtado, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, Douglas também. Então, grande beijo pra vocês, a gente se vê na próxima semana. Pega lá o Mandala pra vocês fazerem o desafio e entra lá na lista VIP pra receber essa pesquisa completa, tá bom? Grande beijo, tchau!